Olá pessoal, tudo bem? Vamos para um aula sobre o governo Geisel, ditadura militar, um período específico de 74 a 79. Geisel vai herdar o início da crise do milagre econômico, que teve seu início lá no finalzinho do governo Médici. Bom, a gente sabe que acontece aqui a crise do petróleo de 1973, provocada por um conflito árabe-israelense, a Guerra do Yom Kippur, que acabou reduzindo a oferta de petróleo no mundo e aumentando o preço do barril, o que acabou provocando, um aumento do valor da gasolina, do óleo diesel, um aumento da distribuição da produção nacional, o que vai acabar influenciando numa alta inflacionária. Teremos depois essa crise novamente agravada em 79, no contexto da Revolução Xiita no Irã. Em resposta a essa crise do petróleo, em 76, depois da primeira crise, o governo Geisel apresenta o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, um programa onde o Estado brasileiro subsidiava a produção do etanol para oferecer ao mercado um combustível mais barato que o petróleo, tentando controlar a alta inflacionária. Mas acontece que a inflação também era impulsionada pelo aumento gigantesco da dívida externa. Aumenta a dívida, o que acontece? Aumenta a inflação. E a política salarial do governo é uma política deliberada de arroxo. O governo reajustava o salário mínimo sempre abaixo da inflação. E acontecia o quê? Bom, os acordos, os dissídios de categorias, por exemplo, acabavam acompanhando o aumento do salário mínimo e acabavam sendo também abaixo da inflação, provocando uma perda gradativa do poder de compra da população, do trabalhador assalariado. Em reação a isso, acontece um movimento contra o aumento do custo de vida, que vai ter ali um forte engajamento de donas de casa. Mas é nesse período também que inicia o ciclo de greves do ABC. Metalúrgicos do ABC paulista, por exemplo, a região ali de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema, vão realizar greves de 78 a 81. É aí que nós temos o protagonismo do líder sindical, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, aqui eles reivindicam o quê? Claro, aumento salarial, Na verdade, não era nem aumento, era reposição daquilo que a inflação havia corroído do salário desses metalúrgicos. Bom, nós vamos ter aqui o Geisel adotando uma política externa pragmática, onde ele retoma relações diplomáticas e comerciais com países do bloco socialista. Ele argumenta o quê? Precisamos ampliar relações comerciais, precisamos explorar importantes mercados consumidores, como o mercado chinês, por exemplo. Vai retomar relações com a China e com a União Soviética. Também vai ter relações com países influenciados pela União Soviética, como, por exemplo, Angola. Vai permitir a abertura de um escritório do movimento pela libertação da Palestina no Brasil. Bom, nesse contexto aqui, o Brasil também se aproxima da Alemanha para um projeto nuclear, que vai culminar na construção da usina nuclear de Angra dos Reis. Essa aproximação com a Alemanha para um projeto nuclear provocou uma reação do presidente americano Jimmy Carter, que começou, em retaliação a isso, a pressionar o governo Geisel por uma abertura política, uma abertura para um regime democrático. Também exigia o respeito aos direitos humanos. O Brasil era signatário da Declaração de 1948 dos Direitos Humanos da ONU e o Jimmy Carter fazia essa pressão para, de certa forma, intimidar o governo Geisel. Bom, nós vamos ter aqui, não somente por pressão de Jimmy Carter, mas também por uma pressão interna que vinha cada vez mais ganhando corpo, o anúncio de uma abertura segura, lenta e gradual. Bom, o Geisel dizia o quê? Vamos abrir para a democracia, mas nós vamos conduzir essa abertura de modo lento, gradual, de modo seguro, para que o Brasil volte ao regime democrático, mas não nas mãos de comunistas, não nas mãos da esquerda, da extrema esquerda. Bom, nesse contexto, embora o Geisel anuncie uma abertura política, temos uma série de fatos que trazem aqui uma contradição. E esses fatos têm a ver com aquilo que acontece em 74. Nós não tivemos em anos anteriores o MDB apresentando o candidato de oposição às eleições indiretas para presidente. Em 74 temos. Ulisses Guimarães é o candidato. Isso vai contribuir para que o MDB também fizesse um bom número de parlamentares e senadores. Esse crescimento do MDB fez o governo Geisel ligar o sinal de alerta, mesmo prometendo uma abertura segura, lenta e gradual. E aí, olha só o que vai acontecer. Nós temos, dentro do governo Geisel, a linha dura mais radical, da qual ele não fazia parte, reprimindo cada vez mais a esquerda, entendendo que a esquerda agora ganhava mais espaço no poder, no governo, especificamente no Congresso. E aí temos em 75 a morte do jornalista Vladimir Herzog. Ele vai ser morto por consequência da tortura dentro das dependências do DOI-COR,
sacode em São Paulo. Mas a versão oficial era que ele teria se suicidado. Forjam, inclusive através de uma fotografia, a ideia de um suicídio. Mas essa ideia não foi aceita pela opinião pública. Aconteceu o famoso culto ecumênico da Catedral da Sé, uma semana depois, que não era apenas uma missa de sétimo dia, um culto ecumênico de sétimo dia, mas uma espécie de manifestação política contra a versão oficial. 3 meses depois, acontece um outro caso semelhante, a morte do líder operário, Mário Fiel Filho, início de 76. E isso fez com que o Geisel ficasse preocupado com essa ação radical da linha dura. É aí que ele vai se afastar da linha dura e começar, digamos, a articular esse projeto de abertura. Mas mesmo assim, a coisa demora a acontecer e temos ainda novas contradições. Olha só, o Brasil, que prometia abertura, participava da Operação Condor, que era uma operação articulada entre ditaduras da América do Sul, uma espécie de parceria para perseguir, prender e até eliminar, executar líderes opositores a esses regimes. Por exemplo, tem um líder de oposição ao regime militar brasileiro que está na Argentina. O governo argentino vai ajudar a combater esse cara, a prendê-lo ou até mesmo a matá-lo. Então, o Brasil, ao participar da Operação Condor, vai na contramão dessa proposta de abertura segura, lenta e gradual. Bom, teremos aqui, em 76, a Lei Falcão, do ministro da Justiça, Armando Falcão, que vai propor aqui o quê? A ideia de que, olha, nos programas eleitorais, no rádio, na TV, os candidatos não podem mais apresentar programa político, ou seja, ideias políticas, propostas políticas, apenas a identificação do candidato, um breve currículo, o seu partido e só isso, para evitar que a população cada vez mais aderisse às propostas democráticas do MDB, que estava crescendo cada vez mais no Congresso. Em 77, surge o Pacote de Abril. Esse Pacote de Abril vai fazer com que, em cada estado, dos 3 senadores eleitos, um não seja mais eleito, seja indicado pelo governo. É o senador biônico. Com isso, o governo garante 1/3 no Senado a seu favor. Bom, o Pacote de Abril também amplia o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Isso só vai acontecer no próximo governo, que é o governo Figueiredo. Bom, finalmente, em 78, acontece a primeira medida efetiva de abertura política, que é a suspensão do AI-5. Bom, temos ainda aqui uma curiosidade. Em 1977, e não 79, em 1977 vai acontecer a aprovação da Lei do Divórcio. Finalmente, a mulher, ao divorciar-se do seu marido, tem direitos garantidos. E o curioso é que essa lei é aprovada no momento em que há uma forte pressão por abertura política. Mas por que foi aprovado no governo Geisel? Há quem diga que o fato de Geisel ser protestante e no protestantismo, o casamento, o matrimônio não ser um sacramento, isso teria facilitado a sanção dessa lei pelo presidente Geisel. Sobre o governo Geisel, é o que temos de mais importante. Não esqueça de curtir essa aula, conferir o conteúdo da aula embaixo na descrição e, claro, resolver as questões do simulado. Beijo grande para vocês e até a próxima.